O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município no possível enquadramento de condutas previstas na Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992, na obra de construção da nova unidade de terapia intensiva da Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1245, realizada em 12 de abril de 2021. Resolução 1/2021. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Tenho. Pode começar? Boa tarde, seu João. Boa tarde ao advogado Ricardo. Boa tarde, vereador. Quando o senhor assumiu lá o posto de interventor da Santa Casa, e como que foi esse convite? Não entendi. Quando o senhor assumiu o cargo de interventor da Santa Casa, quanto tempo o senhor ficou como interventor e como foi esse convite? Foram 37 dias, né? Tá ligado. Ah, tá. Pronto. Foram 37 dias. Não foram ininterruptos porque eu também contraí Covid, eu tive que cumprir um tempo de quarentena. Foi a partir do dia 25, né? O decreto foi feito no dia 24, publicado no dia seguinte, a partir do dia 25. O então prefeito Edmir, o Marcelinho protocolou o pedido de exoneração dele de ambos os cargos, né? E como eu era adjunto dele, ele me chamou até lá na sala dele e falou: você passa a ser secretário e assume ali a Santa Casa também a intervenção por esses dias aí, porque não há tempo hábil, né, de às vezes encontrar alguém que fosse um pouco mais técnico, vamos dizer. Perfeito. Bom, vamos usar um termo aqui. O senhor praticamente caiu de paraquedas, então, no cargo de interventor ali. Foi Sim. do dia para a noite, diríamos Sim, assim. foi do dia para a noite, porque foi o Marcelo veio em uma sessão que teve aqui, em seguida ele fez o protocolo e logo após o prefeito me chamou lá e eu preciso de alguém de confiança e tudo mais, né? Você está aí com a gente tem um tempo. E foi assim, Perfeito. Foi dessa forma. Quando o senhor chegou lá no primeiro dia como interventor, que situação que o senhor encontrou essa construção da nova UTI? Que situação que estava, que pé que estava aquilo ali? Eles estavam trabalhando, havia funcionários da empresa na obra, tudo muito novo para mim, todas as questões, né? Tanto a parte de tratar com o médico, como propriamente a obra. A Estela me deu bastante instrução, tudo mais, falou, olha, tem algumas coisas ali que precisam ser ajustadas e tudo mais. Poucos dias depois de eu cumprir, porque foi logo em seguida da nomeação, eu já tive esse problema em cumprir o restante dos dias da quarentena. Eu fiz um requerimento direto ao departamento de compras, solicitando que eles cotassem a contratação de um engenheiro, porque eu não sou técnico para poder atestar. O engenheiro fez alguns apontamentos e esses apontamentos foram passados para a empresa via notificação, com AR e tudo mais, e o representante da empresa ia lá. Os horários não batiam, não via ele direto, mas a obra estava andando. E segui o que sempre havia sido feito. Só que com atestado do engenheiro. Então, por exemplo, pagava-se por etapa da conclusão. A conclusão do piso, por exemplo. Foi paga a primeira nota, executou. O engenheiro atestou que executou, foi paga a segunda. E por aí foi sendo feito dessa forma. Pelo que o senhor se recorda, o senhor mencionou aí que o engenheiro atestava e ia sendo feito pagamento conforme é costumeiro já. Isso. Veio seguindo um trâmite que funcionou sempre assim.
pelo que a própria Estela me falou, o contador falou, não, sempre foi assim, paga e ele executa, paga e ele executa. Aí que eu questionei, mas quem está atestando a execução? Porque eu não poderia ir lá e dar um atestado, porque eu não tenho capacidade técnica para isso. Não sou engenheiro, não teria como, nem conhecimento. Então, aí que veio a ideia da contratação de um engenheiro, inclusive... eu fiz um requerimento ao prefeito da época para que ele determinasse que o departamento de engenharia da prefeitura fosse até a obra para fazer possíveis apontamentos, ver se realmente aquilo lá estava batendo e tudo mais, porque teve problema de documentação também, a obra estava sem... Como que chama aquele... Não é a VCB. É aquele que manda para o CREA... ART, isso. Estava sem a ART, eu não tive acesso a croquis na pasta que estava lá, não tinha croquis. O engenheiro contratado providenciou tudo isso daí, junto com o engenheiro da empresa. Eles foram atrás, então eu senti a segurança ali nisso daí. Boa tarde, João. Boa tarde. João, você pode citar o nome do engenheiro em questão? O engenheiro que nós contratamos, que foi contratado ali pelo departamento de compras, era o Irani Biasotti. O engenheiro da empresa era Douglas, o nome dele, não me lembro o nome completo. Ô João, e por que o próprio engenheiro da empresa não atestava, teve que ter sido feita a contratação de um terceiro? Isso em tese foi eu sou sincero em dizer, foi uma decisão minha, porque é aquela coisa, a empresa fazia e recebia, né? Ou recebia e fazia, dependia da etapa. Fica complicado eu deixar essa parte de atestado na mão do engenheiro da empresa, entendeu? Então eu preferi que tivesse o engenheiro da Santa Casa de fato atestando, porque se houvesse divergência de alguma informação, ou por exemplo, falou que fez X coisa, o engenheiro da empresa atestou X coisa, mas o engenheiro da Santa Casa não atestou, não haveria o pagamento. Haveria notificação, alguma coisa para que fosse feito, para que depois fosse feito o pagamento, né? Então, por isso, o interesse num terceiro, inclusive foi cotado, houve uma reunião antes do Irani Biasotti, o Francis, que acompanhou a obra desde o início, ele foi lá, mas ele cobrou um valor exorbitante, acho que R$7.000 para acompanhar a obra, mas seria para acompanhar até o final. O Irani era um semanal, salvo engano, R$250, R$500, não sei, uma coisa assim. E para fornecimento de... Por exemplo, se precisasse registrar algum projeto, fazer alguma coisa, parte de bombeiro, vamos supor, essas coisas, seria feito adendo ao contrato. Os pagamentos foram feitos por aquelas guias que o RH faz, não por recibo. Eles me instruíram, o contador me instruiu para que fosse feito dessa forma. Então não adianta, inclusive teve uma reunião em que foi no dia 29, não sei, o Irani estava bem estressado, porque toda vez precisava mandar essa documentação e tudo mais para fazer, mas era o procedimento, que foi nesse dia que o prefeito atual eleito esteve lá. A única vez que ele esteve lá, acho que foi por volta do dia 29, 28 de dezembro. Ô João, só para entender então, a questão de você ter contratado, né, responsabilidade sua, um novo engenheiro, né, fora o Douglas, que é o engenheiro da empresa, seria uma maneira de garantir, né, que de fato fosse o que era contestado pelo Douglas, de fato também era contestado Exatamente. Pelo Irani. Exatamente. É uma segurança para... porque vamos se dizer assim, o Douglas podia atestar, só que ele me mandava os atestados também, vinham os atestados porque eu tinha que assinar aquilo lá. Ô João, desculpa te cortar, quem conferia essa documentação? Qual documento? Os atestados que eram enviados. Os atestados? Então, vinham os atestados, por isso a contratação do Irani. Como que eu vou falar, não, de fato teve X metros ali assentados e tal. Então, por isso que eu precisei, havia necessidade da contratação de um engenheiro da Santa Casa para pegar e lá
fazer a medição dele, comparar com o laudo que o engenheiro da empresa apresentava, e falar, não, de fato, está certo, não tem nada confrontando. Aí sim, são garantias. Né? Ô, João, então, de forma resumida, a contratação do terceiro do engenheiro Irani foi para verificar realmente se os laudos do engenheiro da empresa batiam com o laudo do engenheiro. E sempre bateram, nunca teve nenhuma divergência. Houveram divergências, foi erro de assentamento de piso, essas coisas, e ele indicou. Quem indicou no caso? O Irani indicou que teve o problema, foi passado para a empresa, foi notificado para a empresa para que fizesse a correção. Não que não foi executado o serviço, mas o piso estava irregular, então ele pegou e falou, não, isso daqui a gente atesta que foi feito, mas não está correto. Não, então vamos notificar a empresa. Era assim. E ele mantinha contato direto com o engenheiro da empresa. Porque não adiantava eu ali interferir nessa forma sem ter o conhecimento técnico da situação, né? Bom, ô João, no período que você esteve como interventor, você se recorda quantos pagamentos foram feitos em questão? Olha, eu fiz uma conferência rápida de notas que eu cheguei a pagar. Foram, salvo engano, foram 7 notas, sendo que uma era um adendo que foi feito. E dessas notas, apenas uma foi paga porque ela estava pendente, era um serviço já executado. Acho que uma nota ou 2 no máximo, não passa disso, foi pago sem o acompanhamento do engenheiro. As demais foram todas com acompanhamento do Irani. Em questão do adendo, tudo mais, a gente discutiu ali tudo junto. Ele conversou com o engenheiro, conversou com o empreiteiro. Depois conversamos eu, o empreiteiro, o Irani e o engenheiro dele. Havia necessidade pela questão de dilação de prazo, porque dizia ele que não ia conseguir acabar. Até o final eu falei, tudo bem, vamos aumentar o prazo então. E discutimos e foi feito esse adendo aí, feito o pagamento, que seria aquela parte toda de fora ali, não inclui os 427 metros quadrados em si da obra. Seriam melhorias ali fora, que seria a junção, 2 junções, entre o prédio da UTI e o prédio da Santa Casa em si, uma junção com o necrotério e melhorias nele ali. Eram coisas que... E essa questão da dilação de prazo e a justificativa pela questão do gradativo aumento de preço das coisas. Que não era o empreiteiro que trazia. O próprio Irani falava, precisa garantir o preço de tal coisa porque amanhã vai estar outro. Inclusive teve uma vez aí que eu acho que eles precisavam comprar coisa de metal, estrutura de metal, essas coisas para questão do teto ali, para prender o gesso. Eu falei, não, vamos cotar, faz a cotação aí, depois vê, acabou enrolando, subiu o preço. Eu falei, eu te avisei, então tem que garantir, fazer essa garantia de preço aí. E era isso. Eu tratava com o Irani, contador e a Aline que fazia o pagamento das notas. Tudo contabilizado, tudo. Nada foi assim... eu tinha, por exemplo, as senhas de banco e tudo mais, era cadastrado, né? Mas isso não ficava comigo, certificado e tudo mais, não ficava comigo. Eu só tinha acesso ao e-mail da intervenção, João, do interventor. Para autorizar os pagamentos, precisava de mais alguma assinatura ou a confirmação que seja? Não entendi, João. Para autorizar os pagamentos, para que sejam feitos, passava primeiro pela Aline, você falou? Não. As notas chegavam. Era feita a conferência. E assim autorizava o pagamento. O atestado do engenheiro, ou para faça o pagamento e garanta o preço, para não ter alteração depois, ou foi executado e pague o serviço. Essas 2 hipóteses. A nota chegava, era realizado o pagamento. O que acontecia? Se essas notas chegavam no e-mail, eu pegava, mandava imprimir,
Se eu tivesse ocupado com outra coisa ali, porque não era só isso que tinha ali, né? Enfim, eu passava para a Estela pegava e levava lá para o departamento da contabilidade para eles estarem fazendo o pagamento. Não que ela fizesse o pagamento em si, saía o nome dela nos comprovantes, mas o pagamento era feito diretamente lá dentro, pela contabilidade de lá do hospital mesmo. Era o pessoal responsável, era a Saline que... Eu lembro que eu falava com ela, falava, pagou e tudo mais, agora você envia o comprovante lá para a empresa. Era desse jeito. Ô, João, a partir do momento que chegavam esses documentos fiscais, as notas fiscais dos serviços prestados, havia pressão de alguém externo para o pagamento desses valores? Pressão? Uma pressão. Não. Agilizar o pagamento, alguma coisa nesse sentido? Não. Nem de prefeito, secretária, proprietário de empresa, nada? Não. Ô, João, você relatou que ficou aproximadamente 37 dias? E teve o período do Covid ali, vamos porque eu fiquei fora 5 ou 6 dias úteis de lá. Então seriam 30 dias, 31 dias, eu não sei precisar ao certo o tempo que eu fiquei fora ali, mas foi coisa rápida. Rápida. E você se recorda qual era o direcionamento de porcentagem de conclusão na obra, que era passado através do engenheiro em questão? Está tantos por cento concluído, vai dar para concluir num prazo estipulado? Você se recorda de algo sobre? Em conversas, o Irani falava que se tivesse o dinheiro e eles continuassem no ritmo que eles estavam, iria concluir a obra em fevereiro. Fevereiro de 2021. De 2021. Então o problema era o dinheiro, não tinha o dinheiro para concluir. Que possivelmente não que fosse o problema, assim, ele dizia a grosso modo, se tiver pago, conseguir garantir os preços, vamos dizer, né, dessa forma, só que resumidamente o que ele dizia era isso, pagando até fevereiro de 2021 ou antes fica pronto, pelo que eu estou vendo aqui, da rapidez, a quantidade de funcionário e tudo mais. Ô João, e essa nova gestão, depois que trocou, correto? 2021, alguém entrou em contato com você para colher alguma informação de como estava o andamento da obra, o que tinha ficado? Não. Do que tinha sido feito? Nos últimos dias, foi por volta do quê? Dia 29, 28, por aí, alguma coisa assim, acho que dia 28, salvo engano, o Mi esteve lá no hospital com o Rodolfo, dizendo que havia ido lá para conhecer os setores, conhecer os funcionários e tudo mais. Ele chegou em um momento em que estava em uma reunião, eu, o Daniel Albano, o contador, e a outra moça, eu não me recordo o nome dela. Nós estávamos ali em uma reunião junto com o Irani, por quê? O Irani havia feito registrado um documento, uma espécie de croquis, alguma coisa, e eles, para fazerem o pagamento, eles queriam um adendo ao contrato principal, para fazer esse pagamento desse serviço por fora, que não fazia parte do acompanhamento que ele recebia. Ele chegou lá, perguntou se poderia participar da reunião, eu de pronto falei que sim. Aí ele, mas isso não pode acontecer, blá, 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 aquela coisa, assim, e saiu andando ali pela Santa Casa, eu fui mostrando os setores para ele, aonde é a nova UTI? Levei ele até lá, ele olhou, e foi só isso daí. Depois fomos para a sala que eu ocupava, ali, aquela sala maior ali. Ele me fez umas perguntas em questão de raio-x, tomógrafo, a própria obra da UTI, perguntou o que eu faria se desse continuidade como interventor, e só. E falei, né, João, com você, comentei, falei, se precisar, a gente está ali de portas abertas e coisas logo depois da eleição, mas nada que, assim, em questão de visitas e tudo, quem me
me deu algumas instruções em questão de requerimento, porque eu fiz um requerimento com 15 questões pedindo documentação de coisas de 10 anos atrás, sabe? Incluindo essa questão da UTI. Eu queria cópia de tudo aquilo, só que teve gente que recebeu esse ofício no dia 10 de dezembro, teve gente que recebeu no dia 5, pedi questão de estoque e tudo mais. Quem me ajudou, me instruiu, foi o Ricardo, que está aqui hoje na qualidade de advogado, meu advogado, me instruiu nisso daí, que era vereador eleito na época, e às vezes tirava algumas dúvidas e tudo mais, entrava em contato com ele quando tinha dúvidas assim quanto a requerimento, essas coisas como formular e tudo mais. Ô, João, em questão no período como você estava como interventor, analisando a situação, analisando tudo que já tinha sido feito desde o primeiro contrato, acredito que você analisou o primeiro contrato e tudo mais, e a tramitação... O que aconteceu do primeiro contrato, só para fazer uma observação, a pasta ficou desaparecida. Eu não sei se alguém relatou isso, passou essa informação, mas a pasta ficou desaparecida. Como assim desaparecida? Ninguém sabia de onde estava essa pasta. Você questionou onde estão os documentos, onde está o contrato? E da primeira. Ninguém sabia onde estava. E essa pasta apareceu. Essa pasta apareceu. Apareceu quando? Ela apareceu lá. Ela apareceu lá, foram procurar, a pasta apareceu. Mas não lembro de valores, não me recordo de valores. E... em questão sabia que tinha outra empresa, tinha recebido para fazer uma parte e tudo mais, mas eu foquei no contrato que estava vigente. Que estava ali, empreitada global, um contrato de empreitada global, que visava até a questão de limpeza da obra, a hora que terminasse e tudo mais. E só. Em questão até de pressão, que você havia comentado, o que não é que era pressão. O ex-prefeito ele me questionava de como estava a obra, como estava caminhando a obra. Falou, tá assim, você precisa, apressa eles e coisa para a gente terminar isso até dezembro. Que eu acredito que era por intenção dele estar fazendo a inauguração e tudo mais. Ele pressionava no sentido que a gente precisa terminar a obra. A gente precisa isso daí. A gente precisa acabar isso daí. Não vamos deixar para depois. E eu ia lá, porque acumulavam-se, né, os cargos, como está acontecendo aí com o seu Paulo. Eu tinha que cuidar da secretaria também. Então não era 100% no hospital. Mas eu deixei claro para ele que eu iria focar mais lá na Santa Casa mesmo, ficar mais lá. No entanto, tinha dia de sair de lá 10 horas da noite, 7 horas da noite, para ficar assinando notas e tudo mais, os processos de compras que a Fabiana fazia, cotação, essas coisas, tinha que passar tudo ali por mim. Que não passava, eu pedi para voltar a passar pelo interventor. Então a gente conferia tudo ali. Questão de compra de medicamento e tudo mais, essas coisas. Mas a Fabiana sempre muito competente. Eu trabalhei com ela como funcionário seletista da Santa Casa. Creio que em 2017, 2018, alguma coisa assim. Aprendi bastante com ela ali nessa parte de compras ali. Ô João, na questão dos pagamentos, havia pressão da empresa ou em questão para que sejam feitos, que fossem feitos os pagamentos? Alguém te pressionava para que os pagamentos fossem feitos? Era feito dentro do prazo também? Não, questão de pressão, assim, vamos pagar logo, não sei o que. Não havia pressão. Prazo era aquela coisa, né? Ou pagava, porque senão não ia concluir. E o que já havia sido feito, por exemplo, tinha que ser pago. Se não fosse pago, a gente tinha a possibilidade de estar sendo notificado e tudo mais, então tinha que ser pago. Mas questão de pressão, assim, não.
Ô João, você mencionou aí, meio por cima, a questão que até houve reuniões em questão do aditivo, do tal do aditivo que teve. O porquê desse aditivo se não estava previsto no contrato? De onde surgiu, como surgiu, quem participou de tais reuniões? O aditivo, ele não estava previsto no contrato principal, porque, de fato, saía fora da construção dos 427 metros quadrados. Porque seriam as junções ali, né, que seria uma junção aqui para a direita, ali, você olhando o prédio de fora, o prédio da Nova UTI, uma junção para a direita, uma junção para a esquerda. E uma outra junção que seria feita ali para necrotério, para sair ali dentro, e que seria feito melhorias no necrotério, que aquilo lá, né, uma mesa de cimento ali, e coisa ia ter uma pequena reforma naquilo lá. E questão de sobrepiso ali da parte de fora, tudo mais, incluía esse adendo aí. Quem participou da reunião sobre esse adendo foram os engenheiros, eu, o empreiteiro, né? E depois foi passado para o prefeito, a situação. Ele prontamente, no dia seguinte, falou, não, faz, se é para coisa. Eu falei, mas olha, a gente está dando mais prazo para ele, porque não vai dar tempo. O Irani disse que dá, mas não vai dar tempo. Estão batendo o pé aqui que não vai dar tempo. Então, para não ter problema, vamos dar essa dilação de prazo para terminar a obra aí, até porque vai ter esse acréscimo aí agora. Ele concordou e assim foi feito. Tinha conhecimento da situação. Nada foi feito sem o conhecimento. Nada. Eu avisava, eu mantinha anotado, não é nessa agenda aqui, mas o que era pago, as cópias dos laudos que o engenheiro me fornecia, tudo isso eu entregava semanalmente na mão do prefeito da época. Ô João, em questão, qual a sua relação com o Alessandro Blanco, do segundo contrato? Relação com o Alessandro, representante da empresa, né? Isso. Da coisa. Não, nós tínhamos o relacionamento ali, conversava ali, às vezes encontrava na rua e tal, parava, você precisa isso, aquilo, aquele outro. Tudo inerente à obra, referente à obra. Não existia um vínculo de amizade íntimo, alguma coisa nesse sentido? Não. Contreira? Tem mais algum questionamento, Hernandes? Mais um só para finalizar. A contratação do engenheiro Irani, acredito eu, ele como um profissional com muitos anos já de experiência, acredito que você deixou tudo nas mãos dele, né? Você, sim, como não é da área também. Mas você tem conhecimento, ou tinha conhecimento que ele assinava laudos, documentos, sem atestar de fato? Vereador, o que acontecia? Ele ia 2 ou 3 vezes por semana na obra e me emitia o laudo no final de semana. Final de semana que eu digo na sexta-feira, vamos dizer. Eu via ele ali. Por exemplo, quando tinha alguma coisa que ele via que estava sendo feita errada, ele falava, eu vou ter que apontar isso daqui, falar com o engenheiro lá, falar com o empreiteiro para mudar. Inclusive era esse tipo de relacionamento que tinha. Porque às vezes o Irani ligava, ele não atendia e tudo mais, eu ligava e falava, você precisa mexer aí, falar para o teu funcionário que tem que alterar isso, pede para o seu engenheiro ligar para o engenheiro aqui da Santa Casa. Ele ia lá, ele olhava, ele media, ele fez essa questão de ART, né, que não tinha e tudo mais. Então eu confiei, nunca tive desconfiança quanto ao trabalho do Irani. Ele foi o que cobrou mais em conta para fazer o serviço também. Nós tivemos uma reunião breve no dia da contratação, foi elaborado o contrato e
e ele prosseguiu com os trabalhos dele. Tá. Ele nunca chegou a reportar ao senhor como interventor na ocasião que ele assinava documentos que vinham a ele por terceiros. Sem ele nem olhar, ele fazia a assinatura dele. Nunca chegou a mencionar, senhor? Não. Na verdade, ele me trazia documentos que precisava atestar, né, que havia sido cumprido tal etapa e tudo mais. Nós sentávamos, que foi uma dessas reuniões aí que a Estela ainda não havia saído de férias, que durou assim horas, porque eu quis saber item por item. O que é isso? Está feito de fato? Tá. Esse daqui precisa de reajuste. Mas vai reajustar a tempo? Vai reajustar a tempo. Então tá bom. A gente pegava e assinava. Eu pegava e assinava. Mas ele nunca chegou em mim e falou: João, me mandaram um documento aqui, para eu assinar e coisa, eu estou assinando e estou devolvendo para A, B, C. Não, isso daí não. Tá, então, só de forma resumida, o senhor não tinha conhecimento que lhe era entregue pela empresa um laudo e ele somente assinava? Não. Nunca foi reportado nada desse senhor? Não, de forma alguma. Até porque seria motivo de rescisão de contrato, não pode uma coisa dessa. Você contrata um profissional para fazer, ele tem que fazer a parte dele ali, porque se fosse para ele ratificar o que a empresa está falando, eu não precisaria dele lá, né? Então, não tenho conhecimento disso. Essa reunião que você fazia, quem que participava dessa reunião? Qual reunião, vereador? Assim, que o SEI e o Irani. Tinha mais alguém? A reunião que eu fiz com o Irani do dia da contratação, participou eu e a Estela, da mesma forma que participou eu e a Estela da reunião quando veio o engenheiro Francis, que foi o engenheiro que começou a acompanhar a obra lá atrás. As demais reuniões era ali pelo corredor, na contabilidade, questão de imprimir laudo. Eu trouxe aqui, imprime e tal. Ele imprimia ali na hora, assinava, explicava ali para mim. Ou era na própria obra. Médico, assim, nunca participou de reunião? Não. Médico nunca interferiu. Eles iam lá, às vezes davam lá um palpite de é melhor às vezes isso daqui assim, mas na etapa em que já se encontrava a obra, em questão de construção, e já ter descido os canos que iam vir oxigênio e tudo mais, não tinha como eles também irem lá falar, não, assim, faça assim. Então, não, o médico não interferia. Então, as reuniões que você fazia mais, quem participava mais nas reuniões era a Estela e você? Aí depois ela entrou de férias, acabou ficando eu ali, né? Ficou só eu ali, esse tempo dela de férias ali, ficou só eu. Bom, João, só para confirmar então, em 37 dias foram feitos 7 pagamentos, correto? 7 pagamentos. Sendo 2... Eu preciso confirmar, porque todas as notas que eu paguei, todas, de tudo, até nota de verdura que comprava, tinha o meu carimbo e a minha assinatura. Eu acredito que sejam 7 notas e uma só apenas que estava pendente do outro interventor, que foi feito o pagamento sem o acompanhamento do engenheiro. Eu solicitei, eu até fiz a anotação aqui, a cotação de um engenheiro no dia 9 de dezembro. Porque, veja bem, eu entrei no dia 25 e depois fui acometido pelo Covid e fiquei uns dias fora. Logo que eu voltei, eu já havia pedido para que eles fizessem essa cotação. Tem a cópia desse ofício, inclusive. Perfeito. João, vamos lá, só para deixar bem claro. Então, esses 7 pagamentos foram feitos referente à obra. A obra. Somente a obra. A obra da UTI. A obra da UTI. Da ampliação da UTI. Da ampliação da UTI. Houveram depois os outros pagamentos que necessário para salário, 13º, que não teve atraso, essas coisas. Você se recorda de onde vinham esses recursos para ser feitos os pagamentos? Não. Eu sei que todo o pagamento, antes de ser feito,
a Instela me instruiu a que eu fizesse sempre um requerimento ao secretário de Finanças e à secretária de Saúde, que era, acho que, ordenadora de despesa, né, desses recursos, desses valores aí, que é inerente à saúde, né? Então eu fazia, mandava para ela, explicava para que era, sucinto, curto, para pagamento de nota tal, da obra de ampliação ou da nova UTI que fosse, e aí depois que era feito. Que era aí que aconteciam os atrasos, às vezes mandava tipo 3 horas da tarde, já não dava tempo mais, aí era só para o outro dia, entendeu? Era desse jeito. Ô João, fazendo uma análise, na época você como interventor, quando assumiu o cargo em questão, você acredita que a Santa Casa tinha condição orçamentária para manter aquilo funcionando? Manter funcionando... Depois de pronta, você teria condições de se manter uma UTI daquele porte? O que eu tinha conhecimento era que cada leito de UTI havia um repasse, não sei afirmar se federal ou estadual, não sei, para mantença dele. Independente dele ocupado ou não, era um valor relativamente alto. Então aquilo geraria receita. Mas eu acredito que sim, conseguiria conciliar. Conseguiria conciliar, sim. Conseguiria manter, por causa desse repasse aí, que é independente de estar ocupado ou não o leito, o recurso viria, o recurso do SUS, se eu não me engano. Ô João, você acredita, se você estivesse ainda como interventor, aquela obra estaria concluída? Se eu estivesse lá como interventor, olha, eu acredito que da minha forma de cobrança... Eu digo no sentido porque você esteve interventor e tinha o direcionamento de concluir do que foi passado. Sim. Senão você deve, por exemplo, não vamos parar com isso aqui, que não vai dar, através do planejamento... Eu acredito que teria terminado. E quais pontos você, fazendo uma análise, acha que de fato... Não, eu acho assim, porque eu recebi informações de terceiros que meses depois mandaram parar a obra. Não sei se foi verbalmente, se foi por notificação, não sei. Foram informações que me chegaram que havia mandado parar a obra. Foi uma coisa que eu não entendi, porque haviam etapas ali pagas que o empreiteiro teria que concluir, senão ele sofreria as sanções do contrato e as sanções cíveis e tudo mais que teria, porque haveria a cobrança disso para que ele fizesse. Então eu não entendo o porquê. No próprio dia 29 o Comi mandou parar, ou ia mandar parar? No dia 29, ele foi lá e falou, não, isso daqui não vai ficar aqui desse jeito, não. O certo é passar a máquina em cima disso daqui e começar do zero. Por gentileza, só repete no microfone, porque não saiu. Quem disse, quem alegou, quem falou, fez essa afirmação para parar no dia 29 de dezembro, é isso, né? No dia 29 de dezembro. Quem falou? Eu não me lembro se era dia 29 mesmo, vereador, mas foi logo no final, logo antes do dia 31. O prefeito falou, o atual agora esteve lá, e falou, não, eu vou mandar parar isso daqui, tem que parar isso daqui porque está tudo errado. Mas Você chegou a questionar o porquê, se ele tinha um parecer técnico? Aí eu peguei e falei para ele, na hora ali, o Rodolfo estava junto. Eu falei, mas por que tudo errado? Não, o piso. Era aquela questão do piso que eu comentei, que o Irani havia dito, isso daqui está errado, vai ter que mandar a empresa corrigir. Mas nada a mais de outras coisas assim que... Não, isso aqui tem que parar, não sei o quê, eu vou chamar a polícia, que eu não entendi o porquê disso. Outras pessoas, inclusive, que foram arroladas como testemunhas aqui, ouviram isso, dele dizendo que ia chamar a polícia lá. Eu falei, se você quer chamar a polícia, fica à vontade, a documentação está toda ali. Não tem o porquê de parar a obra. E ficou nisso. Depois ele me pediu desculpa pela exaltação dele. A gente continuou visitando os demais leitos, ali, os demais setores da Santa Casa, e terminamos em uma reunião ali na sala que eu ocupava.
porque ele me fez umas perguntas e tudo mais, referentes a raio-x, essas coisas, tomógrafo, a própria UTI em si. Eu falei, não, dá para dar continuidade, normal, está pago ali e tudo mais, não tenho porquê. E ficou nisso. Ô João, você mesmo mencionou agora que até achou estranho, vamos usar entre aspas aí, o estranho, o fato de ter parado a obra, sendo que a empreiteira já tinha recebido valores para estar dando continuidade. Houve Então, isso? Ele tinha pendências da empreiteira ainda com a obra? Já estava pago? Pequenas coisas. Pequenas coisas. Você poderia exemplificar, se tiver como? Que eu me recorde, seria só a finalização da parte elétrica. Que eu me recorde. Ô, João, e o que estava sendo feito e o que foi executado condizia com o que estava no contrato dentro da porcentagem da obra? Quando você estava interventor? Do período que eu estava ali, o que eu paguei, eu vi ser feito. Sim, o que você pagou, mas eu digo, quando você assumiu a intervenção como interventor, Sim. Intervenção não, desculpa, o cargo como interventor, foi feita uma análise e para continuar que os pagamentos fossem feitos. Sim. Bom, e estava de fato concluído conforme o andamento da obra? Pequenos ajustes faltavam. Requadramento de janela, teve alguns ajustes que tiveram que ser feitos no telhado e tudo mais. Foi isso daí que eu notei ali que não estava de acordo ainda, mas que foi feito, foi corrigido. Principalmente depois o Irani foi, até falou, isso daqui ali, da junção ali, tudo mais, falou, isso daqui não pode ser desse material, tem que ser ferro e tudo mais, foi trocado. Mas eu entendo que condizia com o que, até porque, eu sou sincero em dizer, eu não tinha conhecimento dos valores que haviam sido pagos antes de assumir a intervenção. Que foi nisso que eu perguntei para o Ricardo, eu falei, Ricardo, eu preciso tomar conhecimento de tudo aqui, de uma forma geral. Ele falou, então faz um requerimento e questiona. E foi o que eu fiz, eu pedi coisas ali de 10 anos atrás, né? Então viriam as informações, e vieram, só que ficaram no e-mail, né? Por exemplo, a parte contábil, que era escaneamento de notas e tudo mais, eles perderam um tempo grande para fazer isso daí para mim. Estoque, essas coisas, principalmente da obra, o que foi pago da obra e tudo mais, o que foi pago para outra empresa, eles me encaminharam poucos dias depois de estar terminando o meu período ali como interventor. Entendi. Ô João, você acredita que a empreiteira em questão ela recebeu além do que foi feito? Você acha que teve essa situação? Eu acredito que não. Porque questão de alteração de valores de material de construção, que era notável, era visível, que principalmente eu fui ter conhecimento ali junto com o Irani depois, falou, o negócio está absurdo, ferro, essas coisas estão subindo absurdamente. Eu acredito que não. Afirmo que, na minha parte, no meu tempo de gestão ali, vamos dizer, não, porque era uma oscilação muito grande de valores. Questão de gesso, o cara foi lá, deu orçamento num dia para a empresa, depois do material que eles iam precisar, depois já mudou, já era outra coisa, entendeu? Falei, não, mas foi fechado nesse valor aí, e é nisso que vai ficar, né? E sempre foi assim. E eu acredito que na minha parte ali, de fato, que o que foi feito foi nesses valores aí mesmo. Contreira, quer fazer mais uma vez? Eu vou fazer uma pergunta. Você falou que você fez 7 pagamentos nessa obra aí, né? Isso. Você lembra os valores deles que você foi feito? Olha, de cabeça, no momento eu lembro do adendo,
que foi o adendo ao contrato principal, que era para fazer a parte de fora ali, as ligações e tudo mais, 87.300 e alguma coisa. Agora, os demais, eu teria que estar dando uma olhada nas notas mesmo para lembrar. Ok. Fernando, você quer incluir alguma coisa? Bom, ô João, a gente agradece, né, a disponibilidade. Você queria acrescentar alguma coisa nesse sentido? Não, eu acredito que não... foi muito pouco tempo. Eu fico até chateado pela questão da pouca informação. Demorou-se muito para chegar a informação, mas os funcionários lá são pessoas excelentes, não vejo problema, todos ali do meio, né? RH, departamento de compras, contabilidade, a Estela ali, eram pessoas que eles aconselhavam em tudo. Eu não estou falando só da obra, eu digo em tudo. É uma coisa que eu gostaria de acrescentar, porque é sempre muito responsáveis e sempre muito santa casa, entendeu? Leva aquilo no coração mesmo. Então, pessoas que eles queriam ver o bem daquilo lá. Eles queriam ver tudo funcionando, tudo dando certo, e eles instruíam, eles conversavam. Eu conversava com o contador conversava comigo. A gente pedia os requerimentos, tinham coisas que eram difíceis, demorava para ser respondido, porque eram muitas coisas. Mas eles sempre tiveram um pronto atendimento ali, maravilhoso. Eu não tenho o que me queixar quanto a eles ali, funcionários, em questão de instrução e de ajuda. De ajuda, porque a gente não faz nada sozinho, principalmente eu. Como disse o vereador Guilherme, eu sou obrigado a concordar. Eu caí lá de paraquedas, né? Cheguei ali, pum, né? E estavam ali as situações para resolver. Então, é isso que eu gostaria de acrescentar. No mais... Então tá bom, a gente encerra. Muito obrigado, viu, João? As ordens.